Então Jesus teria aí essa visão ou ajuda até de seres elementais ou de seres espirituais responsáveis por esses tipos de coisa. Então conseguiu ele guiar imediatamente os pescadores aonde estivessem aqueles cardumes. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Então a cura magnética ali que Jesus fez, ele fala a questão aqui de passar a saliva nos olhos, né? Nós ficamos sabendo que tem uma senhora que cura no Rio de Janeiro, fazendo mais ou menos o que Jesus fazia também. Ela pega terra assim na casa dela e passa na ferida das pessoas, cospe em cima. Então tem médiuns que trabalham de maneiras diferentes, mas o que está acontecendo ali, independentemente da saliva, da terra, ou seja o que for, é realmente o fenômeno magnético de um médium de cura. Médium de cura. Não adianta a gente querer ficar o tempo todo fazendo essas coisas nas pessoas se nós não tivermos essa mediunidade de cura, que não vai acontecer uma cura como essa, por exemplo, do indivíduo estar cego e voltar a ver. Então Jesus, ele tinha uma mediunidade de cura fantástica. Por isso ele conseguia movimentar os fluidos magnéticos para que os indivíduos pudessem ser curados. E aqui a gente vê isso acontecendo numa passagenzinha rápida, um parágrafo, né? Mas se a gente vai estudando as explicações na Gênesis, a gente vai ver que são processos até um pouco demorados. Tanto que a primeira vez que Jesus passa a saliva nos olhos, o que o homem fala? Ele fala que vejo ainda homens que me parecem árvores. Quando a gente dilata a vista da gente, o que acontece? A gente, por causa da claridade, aquela coisa, a gente não vê as coisas direito, né? Então o processo de cura ele foi acontecendo vagarosamente, paulatinamente, e a visão dele ia se retornando. Nós não temos maneira de dizer qual era o tipo de cegueira dele. Podia ser uma catarata que estava sendo curada. A gente não sabia, não sabe dizer direito. Mas então a cura foi acontecendo aos poucos. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus, por haver concedido tal poder aos homens. Então, Jesus, com o seu poder de cura, de movimentação, de manipulação dos fluidos, mais uma vez consegue fazer uma cura. Agora, importantíssimo nessa passagem, quando se fala que Jesus, notando-lhe a fé, quantas milhares de pessoas que a gente vê que vão procurar uma cura, seja onde for, ou nas igrejas protestantes, católicas, nos centros espíritas, ou no João de Deus, lá no Brasil.
mas não são curadas. E aí, como é que fica a questão? Elas têm fé, mas não são curadas. Tem fé, e tem muitas têm fé até de fazerem promessas, né, de subir escadarias, ou de ficar 10 anos fazendo isso, ou um tanto tempo fazendo aquilo e tal. Isso é fé, é confiança em Deus ou em alguém, mas não são curadas. E aí, como é que fica a questão? Né? Mas Jesus, notando-lhe a fé, o curou. Então, o que Jesus notava não era somente a fé, que é demonstração de uma humildade. Quando a gente tem fé em um poder maior, nós estamos demonstrando humildade. Mas não era só essa visão de Jesus. Ele notava a fé no indivíduo, mas notava também que ele já tinha passado pela prova ou pela expiação que ele necessitava de ter passado. Então, naquele momento ali, ele já poderia ser absolvido daquele sofrimento, porque o tempo que ele tinha que ter sofrido aquele já tinha se extinguido. Então, Jesus tinha essa visão e tinha a condição de cura para que aquele problema físico do indivíduo ou psicológico pudesse ser terminado ali naquele momento. Doutra vez, entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles observaram para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Então ele disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela se tornou sã. Então Jesus faz essa outra cura física através da sua capacidade de cura, da movimentação dos fluidos, que ele movimentava os fluidos, em um caso desse, no corpo humano e reconstituía a composição do corpo humano, seja ela óssea, seja ela dos músculos humanos, para que aquele corpo funcionasse normalmente. Nessa passagem aqui, ele dá um ensinamento muito grande, não só para aqueles indivíduos daquela época, mas para nós hoje. Porque naquela época, eles seguiam as leis antigas e no sábado, então, eles não faziam nada. Não faziam absolutamente nada. Nem de mal e nem de bom para ninguém. Então eles perguntam ali a Jesus: você vai fazer uma cura hoje, que é sábado? Sábado a gente não pode fazer nada. Então ele, para ensinar as pessoas que a gente tem que deixar essas concepções materialísticas exteriores da gente de lado, ele vai e faz a cura no sábado. E aliás, a grande maioria das curas que ele fazia era no dia de sábado, justamente para mostrar às pessoas: olha, tem que parar com esse negócio, porque sábado é como qualquer outro dia, principalmente se for para fazer o bem, né? Os possessos. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei que és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. É uma passagem, então, que muitas igrejas, por exemplo, protestantes até utilizam isso. Se a gente for em cultos em igrejas protestantes, certas igrejas evangélicas, num sábado, por exemplo, a gente vai ver as pessoas se jogando ali no chão, as pessoas mediunizadas
sendo controladas por espíritos inferiores e ficam se jogando ali no chão, e as pessoas ou jogando água benta nelas, ou os pastores, né, gritando com o diabo, eles acham que é o diabo, para o diabo ir embora, né? E nós sabemos que isso é simplesmente uma questão mediúnica, uma questão obsessiva, né? E Jesus então aqui lida com um indivíduo assim, um indivíduo que está obsediado. E através da sua condição moral, ele fala com o espírito, não ameaçadoramente. Na verdade, ele fala energicamente, para que o espírito pare de obsediar aquele indivíduo, aquele corpo. Porque se nós conhecemos o processo do espírito que está ali obsediando o indivíduo, o médium, por que a gente vai ser ameaçador? Não tem porquê. É igual uma reunião mediúnica espírita, onde ali são incorporados espíritos inferiores. Para que nós vamos ser ameaçadores quando nós os doutrinamos, né? Nós podemos ser enérgicos, mas nunca ameaçadores. E Jesus, logicamente, que era um ser de muito mais doçura que a nossa, logicamente que não foi ameaçador. Os possessos. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebeu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? Então as pessoas ali já querendo, inclusive muitos com raiva de Jesus até, porque Jesus fazia aquelas curas no dia de sábado, que era um dia sagrado, eles já queriam então derrubar a Jesus. Então, como Jesus fez um homem que era possesso, que xingava, que gritava, que brigava nos outros, que batia nos outros, isso é possessão, né? Quando a gente estuda sobre obsessão, quando o espírito o ser obsediado chega no estágio de possessão, o espírito inferior já está controlando o corpo dele completamente, né? Então esse ser obsediado era visto já como um ser endiabrado, né?